Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com mais um vídeo, tendo uma conversa hoje com uma aluna, a Viviane, que é missionária na Jocum, Curitiba Sem Fronteiras. E aí, Viviane, você pode dar um oi pro pessoal, por favor? Oi, gente, tudo bem? Então, Viviane, você é da onde mesmo? Eu sou atualmente, eu estava morando em Santa Catarina, mas eu nasci na Argentina. Eu nasci na Argentina, aí depois com 3 anos de idade a gente foi para o Rio Grande do Sul, aí depois de alguns anos no Rio Grande do Sul a gente foi para Santa Catarina, que é onde a minha família está hoje. Aí é uma mistura. Ah, que legal. Mas seus pais são argentinos? Não, brasileiros. Ah, certo. Então vocês É, moravam na Argentina na época, isso. né? Uhum. Ok, ótimo. Então, Viviane, a gente vai começar com as nossas perguntas aqui, né? E a primeira pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: quando você diria que foi sua conversão e como foi? Bom, minha conversão foi em 2015. Eu, na verdade, logo que eu nasci, eu já cresci assim na Assembleia, né? Eu fui até os meus 12 anos, enquanto minha família estava no Rio Grande do Sul, a gente frequentava, ia na igreja Assembleia, então eu tive a minha infância e início, né, começando a adolescência assim na igreja. Só que aí quando a gente saiu do Rio Grande do Sul e foi para Santa Catarina, minha família, a gente foi parando de ir, e isso aconteceu por quase 10 anos, então eu fiquei quase 10 anos assim longe de contexto de igreja e tudo mais, né? Então estava distante assim. E aí com 21 anos, quase 10 anos depois assim que eu voltei para Jesus, que aí eu tive um encontro com Jesus mesmo, até algo muito interessante assim, porque antes de eu me converter, Deus estava sendo bem insistente comigo. Eu acho que em torno de uns 3 meses antes da minha conversão, em 2015, início de 2015, Deus começou a falar insistentemente comigo, assim. Aí falou através de sonhos comigo. É, eu lembro que na época, assim, eu bebia, ia pra festa, esse tipo de coisa. Aí eu comecei a não conseguir mais tomar bebida, assim, o que eu fazia eu não conseguia fazer mais. Começou a ser gerado um temor a partir daquele sonho que Deus falou comigo, assim. E aí teve um dia que eu tava em uma festa com amigos, assim, e eu senti a necessidade de me afastar. E aí eu lembro que eu fui para uma outra parte da festa, um outro canto da festa. Eu lembro que eu, tipo, me acroquei no chão, assim, e comecei a chorar muito. Eu comecei a chorar muito, muito. Eu achei que eu tava ficando louca. Eu pensei, agora você pirou de vez, Viviane. E aí, na verdade, naquele momento, Deus começou a falar comigo, assim. Hoje eu sei que era o Espírito Santo falando comigo, né? Ele começou a me dizer: esse aqui não é o seu lugar e essas pessoas não são os seus amigos. E ficou repetindo isso diversas vezes: esse não é o seu lugar, essas pessoas não são os seus amigos. Foi a partir daí que eu. Até aconteceu um episódio engraçado, porque daí eu tava realmente. Me levantei, dali tava indo embora, tava indo pra minha casa, e minhas amigas vieram atrás e perguntaram: Vivi, pra onde você tá indo e tal. Eu falei assim: eu vou sair daqui porque esse aqui não é o meu lugar e vocês não são os meus amigos. Então aquela voz assim foi tão convicta para mim que eu tomei aquilo como uma verdade e saí dali assim. E aí eu lembro que no outro dia, daí eu cheguei em casa, no outro dia eu falei com a minha mãe e aí a minha mãe disse: então vamos para a igreja", né? E aí foi aí então que a gente voltou, foi para a assembleia novamente. Hoje eu ainda estou na assembleia. E aí a gente começou a frequentar, assim, aí logo eu entreguei minha vida para Jesus, a minha mãe também. Nós nos batizamos 3 ou 4 meses depois, as duas se batizaram. Depois de um ano a minha irmã também se batizou e assim todas nós assim fomos para Jesus, assim, né? Então foi num período bem conturbado da minha vida que ele veio e falou: não, já chega, sabe? E veio e me chamou assim de uma forma muito nítida, assim, sabe? Uhum. Graças a Deus. Achei Sim, muito forte. E você vê, né, o quanto que Deus nos ama ao ponto de nos tirar do nosso ambiente, que às vezes a gente acha que é a coisa certa para nossa sim. vida, mas Uhum. uma vez que a gente conhece a Cristo, né, a gente vê que qualquer coisa que estiver fora dele não faz sentido, né? Exatamente. Ok. Então a próxima pergunta, Viviane, é a seguinte: quanto tempo levou da sua conversão até você ir para a escola missionária de férias que você tinha me falado que você foi? E Uhum. como foi a sua experiência lá? Foi um longo processo, na verdade, porque Uhum. como eu te falei, eu me converti em 2015.
E aí, em 2016, eu já estava com muita certeza do meu chamado, assim, porque logo que eu me converti, Deus veio de uma forma muito forte sobre a minha vida e começou a falar já logo muito sobre missão, assim. Eu lembro que eu sempre tive o meu interesse maior, nem era muito os cultos de jovens, mas eram os cultos de missão. O meu coração estava sendo atraído para isso já logo no início. Então, eu me batizei no final de 2015. Em 2016, eu já tinha me inscrito para uma escola, mas foi para o CTMDT, lá na Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Eu lembro que eu fui até lá, só que eu voltei para casa para esperar a resposta, e a resposta que veio foi não. E eu lembro que na época eu fiquei sem entender, eu lembro que eu chorava e falava para Deus, Deus, como assim? Se isso está tanto no meu coração, se o Senhor tem falado tanto comigo sobre isso, porque o Senhor me disse não. Mas o que eu não entendia na época foi que ainda não era o tempo. Então, assim como ele precisou preparar a mim para aquilo que ele tinha, ele também precisou preparar toda a minha família, a minha igreja, o meu chefe na época. Ele foi falando com todas as pessoas, assim, né? Então, eu lembro que em 2016 eu tentei ir para lá, não consegui. Em 2017 eu tentei ir para a escola missionária de férias da Jocum em Campinas. Também não consegui. 2018, 2019, a mesma coisa. Todos os anos eu fui tentando ir e eu nunca conseguia. E aí sempre era ou eu não conseguia o dinheiro, ou eu não conseguia férias do trabalho, sempre alguma coisa assim que não se encaixava e não dava certo. Até que teve um momento que eu falei, Deus, o Senhor precisa me dar uma direção, porque eu sei que isso não vem de mim, sabe? Isso vem do Senhor, porque se viesse de mim eu já teria desistido. Mas continua aqui. Eu lembro que eu falava, Deus, parece impossível viver isso, mas eu sei que um dia eu vou viver. E Deus sempre compartilhando no meu coração que tinha me criado para viver de forma integral para Ele, né? E eu lembro que eu ansiava por esse momento, assim e tal. E aí eu lembro que depois de uma oração até nos jovens ali da minha igreja, uma amiga chegou para mim e falou, mas Vivi, tem Jocum em Curitiba também, você já tentou lá? Eu, tem? Tipo, eu nem sabia, assim, né? Eu cheguei em casa, fui ver no site e vi que tinha. E eu queria, a minha ideia inicial era fazer a escola missionária de férias, que é a duração de 2 semanas, que acontece em janeiro. Porque seria mais fácil para o meu contexto atual, na época, né, como estava. Então, eu queria ter esse primeiro contato com missão, assim, né, de sair de casa, mas não passar um longo prazo, assim, longe de casa, né, mas num curto prazo, assim. E aí eu vi que tinha o Move, né, ali na Jocum Curitiba. E aí eu me inscrevi, deu tudo certo, assim, eu lembro que eu consegui o dinheiro, as férias deu certo, enfim, tudo se encaixou. Opa, acho que agora Deus tá me deixando ir, assim, né? E aí foi isso. Então eu fiquei 2 semanas lá, foi uma semana de teórico, em que a gente teve aulas muito chaves, assim, aulas de paternidade, de evangelismo, de identidade, de missão, vocação, aulas muito boas, assim, e depois de uma semana de teórico, teve uma semana de prática. Então, nessa uma semana de prática, a gente ia para o centro de Curitiba, para os parques em Curitiba, para fazer impactos evangelísticos, fazendo teatros, né, abordagem pessoal, também a gente fez construção de reforma de casas numa comunidade mais carente, ali perto da base mesmo. Então a gente trabalhou com essa questão de assistência social, assim, também, né? E foi um tempo incrível, assim, para Deus realmente confirmar o meu chamado, assim, sabe? Então eu lembro que na minha primeira meditação, no meu primeiro devocional que eu tive lá na Jocum em Curitiba, assim, né, no tempo dessa escola, Deus já falou comigo e disse assim: é chegado o momento. Ele usou uma passagem em Miqueias, que ele já fala há muito tempo comigo, e aí ele me trouxe novamente à mente essa passagem, falou: é chegado o momento, sabe? Então ali eu entendi que ele tava me chamando assim. Aí logo depois ele já começaria ao final do Move, começaria a próxima ETED, que é a escola de duração de 5 meses, né? E aí Deus começou a falar comigo para fazer a escola, assim. E eu falei, Deus, é impossível, eu não tenho dinheiro, eu tô trabalhando, eu tô fazendo faculdade, um monte de coisa, não tem como. E ele sendo muito insistente comigo, que era aquele momento. Falei, não, Deus, então no outro semestre, no último semestre do ano, esse aqui não dá, tá muito em cima. Aí Deus sendo insistente comigo. Eu lembro que eles fizeram um sorteio durante o Move, eles fizeram o sorteio de uma inscrição para ETED. E no dia que divulgaram esse sorteio, o Espírito Santo falou comigo, você vai ganhar. Aí eu falei, nossa, como que Deus interfere no sorteio, né? Não vou ganhar, isso é coisa da minha cabeça, não vou ganhar um sorteio. E aí, de fato, assim, teve o sorteio depois de uns 3 dias, mais ou menos, e eu ganhei o sorteio da inscrição para a escola, assim.
Então ali Deus foi usando para ir confirmando que era o momento. Aí em 4 dias eu voltei para casa, pedi demissão do meu trabalho por telefone para o meu chefe, porque senão não, e era um trabalho que eu já estava há 6 anos e não daria tempo assim de chegar em casa, pedir demissão e esperar toda a papelada, né? Então tive que pedir demissão por telefone para ele, trancar a faculdade, despedir da família e voltar para lá em 4 dias, assim, sabe? Para realmente obedecer aquilo que ele estava falando. Entendo. E assim, Viviane, é impressionante, né? A gente vê como Deus ele trabalha, porque às vezes a gente planeja coisas para nossa vida e acaba que a gente pensa assim, não, esse vai ser o tempo certo, né? Você tinha falado que você tentou um ano, depois o outro. Isso. Só que tudo é no tempo de Deus, né? Quando de fato é Uhum. da vontade dele, Exatamente. cedo ou tarde vai dar certo e até mesmo coisas assim que parecem impossíveis vão acontecer. Como você Sim. falou, você sentiu que Deus falou com você, que você ia ganhar o sorteio e, tipo, aconteceu, né? Então é algo que é a mão de Deus, ele sabe qual é o melhor tempo, né, para as coisas Uhum. acontecerem. Verdade. Então, a próxima pergunta vai ser a seguinte. Você tinha me falado sobre a Turquia, né? Uhum. Eu queria saber o que você já sabe sobre a Turquia em relação a missões, que você sente que você tem uma vocação para ir ser Uhum. missionária lá, não é? Isso. Então, a história com a Turquia também é algo assim que já, acho que a partir do ano de 2017, já tem uns 4 anos, então, né? A partir do ano de 2017 foi a primeira vez que eu tive contato com algum material sobre missão na Turquia. Eu vi uma publicação de uma conexão Brasil e Turquia que iria ter a partir da Jocum em Campinas também, se não me engano. E eles fariam essa viagem de curto prazo, acho que um mês, se não me engano, para lá, para distribuição de Bíblias nos campos de refugiados, entrega de alimentos, brinquedos para as crianças, né? E eu lembro que eu vi essa publicação e isso ardeu no meu coração, assim, queimou no meu coração. E a partir desse dia, eu comecei a orar pelos refugiados na Turquia, né? Especificamente por essa causa, assim, dos refugiados, que hoje a gente sabe que é o maior número de refugiados é na Turquia, né? São mais de 3,5 milhões de refugiados sírios dentro da Turquia. Então, é algo assim que até o governo mesmo, né, tem dificuldade de atender toda essa demanda, assim. Então, a partir daí, desde 2017, eu tenho orado por isso. Mas eu achei que o meu papel nessa missão, assim, seria interceder. Até mesmo lembro que na época eu já, sempre que eu podia, eu ofertava na vida de projetos ou missionários que estavam lá para tentar ajudar e fazer parte de alguma forma, né? E aí eu cheguei na Jocum, então, ano passado. E quando eu estava lá na Jocum fazendo o curso do Perspectivas, que é um curso sobre missão que tem dentro da ETED, Deus começou a falar comigo que eu seria a resposta da minha oração, assim, que ele me enviaria até lá, né? E aí, a partir daí, então, ele começou a ir me direcionando e eu tenho estudado mais sobre a Turquia, entrado ainda mais em contato com as pessoas que eu já tinha contato antes, né? E hoje, a Turquia ela é um país em 25º lugar de países perseguidos, né? Então ela é considerada um país islâmico, né, muçulmano, a sua maioria é fechado, assim, não, a verdade é proibido você falar, né, sobre religião, sobre até mesmo sobre política, são assuntos proibidos lá, né? Então você precisa ter toda uma estratégia assim para trabalhar lá e tal. E eu tô nesse tempo agora de preparo, realmente, né? Eu até tenho conversado com algumas pessoas que já estão lá e as portas estão se abrindo de uma forma incrível lá na Turquia. Até mesmo esses dias eu recebi uma notícia de que eles estão conseguindo atender 251 famílias de refugiados. E é legal, até também, acho que depois vou falar um pouco mais sobre isso, mas o porquê de eu estar querendo também estudar inglês é muito por causa disso, porque a partir do inglês é que as portas se abrem para você conseguir ter contato com as famílias. Porque aí obreiros que estão lá, eles oferecem aulas de inglês para as famílias refugiadas, porque lá na Turquia o idioma mais falado é o turco, né? O inglês é somente para aquelas pessoas assim, uma classe média, uma pessoa que teve acesso ao estudo da língua, né? Porque não são todos que falam inglês lá.
sempre vai ter pessoas que você vai encontrar e vão falar inglês, então isso é bom porque ajuda muito, né? Principalmente quando você ainda não sabe o turco. Mas, então eles oferecem essas aulas de inglês para as famílias. E a partir de oferecer as aulas de inglês para as famílias é que eles conseguem essa porta aberta, né, de criar relacionamento, né, de ir conhecendo, assim. Então, Deus tem colocado muito isso no meu coração, né, já há muito tempo, e agora eu tenho sido mais intencional nesse sentido agora, né. Então, por isso que também agora, próximo semestre, eu vou estar fazendo uma escola também de inglês lá na base, na Jocum mesmo, né. Pra, agora não sei daqui quanto tempo, né? Se é o ano que vem, se é em 2023 que eu vou para lá, mas eu sei que eu tô nesse tempo de preparo para ir, assim, né? Acho que é mais ou menos isso. Entendo. E assim, sobre a Turquia ainda, né? Você sente que inicialmente, assim, para você, pessoalmente, você acha que vai ter algum tipo de dificuldade inicial a se adaptar talvez até à cultura de lá? Uhum, com certeza, até é algo assim que eu já tenho estudado, né? Até inclusive com uma das pessoas que estão lá, ele tem me ajudado nesse sentido, me mandado material e tudo mais, assim, sobre isso, porque muitas vezes o missionário, quando ele sai da sua própria cultura e ele vai para outra cultura, ele sofre, assim, né? Até você, até eu falo que eu cogito a ideia até de que talvez eu entre, sei lá, num estado depressivo, algo assim, já sou melancólica, né? Aí intensifica. Mas por quê? Porque você está em outra cultura, você está longe da sua família, você está longe dos seus amigos, está longe da sua igreja, não é a sua língua, não é a comida que você está acostumado a comer. Então, você está. A tendência, talvez essa seja uma das maiores dificuldades que eu acredito que eu possa ter lá, a tendência é que você queira encontrar a sua cultura dentro de outra cultura. Então, pode ser que eu queira conversar com brasileiros, eu queira ficar falando em português ao invés de tentar forçar o inglês ou o turco até mesmo, né? E aí queira criar uma bolha e tá entre brasileiros lá dentro da Turquia. E quando eu vá fazer comida, eu queira fazer comida brasileira ao invés de comer comida turca. Então acho que a maior dificuldade é essa questão assim da cultura mesmo, de você realmente imergir e se inserir na cultura, até porque para você ganhar o povo, assim, sabe? Você conseguir criar relacionamento, porque é doloroso, até eu vejo para essa questão de ter que aprender uma outra língua, um outro idioma, né? Hoje eu tô no inglês, mas eu sei que daqui a um tempo eu vou ter que aprender o turco, né? E aí, assim, é muito doloroso você aprender outra língua. Isso exige, né, de você, exige o seu tempo, exige investimento, mas é muito mais doloroso você estar num povo e não conseguir se comunicar com ele, né? Isso realmente que vai ser doloroso, eu estar lá e não ter uma comunicação eficaz, assim. Eu sei que essa é uma dificuldade, assim, essa questão da cultura e também ficar longe da família, né? Meu Deus. Sim, claro. Eu acho que aqui em cima tá ficar longe da família, assim. Eu acho que vai ser a maior dificuldade que eu vou enfrentar, porque hoje, na minha realidade, a cada 3 meses, a cada 4, 5 meses, eu volto para casa. Eu venho, visito a minha família, mesmo que agora eu estou em casa, né, também, por 2 semanas, depois eu volto para a base. No final do ano eu fico um mês em casa, normalmente, mas daqui a pouco, quando eu for realmente para lá, vai ser um longo período, né, sem voltar para casa, assim, né. Sim, eu entendo. E assim, uma das coisas que eu diria, Viviane, até, é que realmente, assim, duas coisas devem te sustentar durante esse tempo, né? Que é justamente, em primeiro lugar, Jesus, né? E também o propósito que você sabe que é a Isso, vontade de Deus para sua vida. Nem tudo que Deus exatamente. vai pedir de nós é fácil, né? Eu mesmo Uhum, estou passando por uma experiência atualmente na minha vida que nem tudo que eu gostaria que acontecesse, até mesmo na minha vida ministerial, estaria do jeito que está, né? Tem algo especificamente que eu gostaria que fosse diferente, mas quando você sente assim, poxa, eu tenho certeza de que eu estou no lugar onde Deus quer que eu esteja, isso, por mais que você não se sinta 100% confortável ali, você continua não pela sua vontade, mas pela vontade de Deus, né?
É verdade. E claro que a gente vai ter aquelas oscilações, né? Como é normal na nossa vida, de felicidade, alegria, porque com certeza na Turquia você vai ter muitos momentos felizes e alegres, né? Imagina você ser usada por Deus para conversão de pessoas, vai ser algo que eu acho que vai ser uma alegria tão grande que vai fazer valer a pena, né? E Uhum. claro que também podem ter momentos tristes, mas o nosso sustento, a rocha, sempre tem que ser Jesus Cristo, né? Amém. Então, Amém, é verdade. Viviane, continuando para a próxima pergunta, seria essa pergunta aqui, eu acho que vai ser, espero que a resposta seja bem interessante. Ah, qual foi uma das experiências evangelísticas mais marcantes para você? Experiências evangelísticas. Uma que, assim, sempre vem bastante à minha mente é uma que, inclusive, aconteceu no MOVE, nessa escola missionária de 2 semanas, até porque logo depois, assim, que eu entrei na ETED, aí veio pandemia, assim, né? Então eu tava lá e de repente pandemia, e aí a gente teve que ficar mais dentro, mas claro que hoje assim a gente consegue, né? Até a gente tem os nossos práticos de 2 meses em que a gente vai servir igrejas. O ano passado também eu trabalhei junto com uma equipe em uma tribo indígena no Paraná, os caigangues. A gente construiu casas para eles, assim. Então foi uma experiência incrível, assim, sabe? Mas eu posso falar de duas? Com certeza, Bem rapidinho. fica à Eu vou, vontade. eu vou falar do Move e essa na tribo indígena. Sim. No Move a gente faz agora até não teve esse ano por causa da pandemia, né? Mas no de 2020, a gente vai no Impacto de Carnaval em Matinhos, que é um litoral ali do Paraná, né? E aí normalmente tem o carnaval ali, acontece e tal, e a gente vai com a escola lá e fica 3 dias, os 3 dias de carnaval, a gente vai para lá para fazer impactos evangelísticos no carnaval. Então a gente vai até lá, faz apresentações de teatro, tem aquelas pirofagia, essas coisas assim, para chamar a atenção da galera. Aí reúne todo mundo ali, a gente consegue então fazer um evangelismo mais pessoal, assim, né? Depois ir abordar pessoalmente. E a gente tem o evangelismo na madrugada também, que é algo assim que eu fiquei apaixonada. Eu lembro que você poderia ir em uma madrugada das 3 que você estava lá, mas nas 3 eu aparecia lá, assim. Nas 3 o pessoal tava para sair, eu, ai gente, não tem lugarzinho para mim não. Porque eu tava muito apaixonada por tudo aquilo que eu tava vivendo, assim, e aí eu fui em todas, né? E aí eu lembro que em uma delas, assim, Deus tinha nos dado direcionamento. A gente sempre, antes de sair para o evangelismo, fazia uma oração, intercessão, perguntando para Deus, né, a direção, se tinha alguém específico que Deus gostaria que a gente conversasse, que a gente encontrasse, que a gente falasse. E dessa vez aconteceu isso. Eu lembro que ele nos falou para que a gente fosse andando pela orla da praia. E aí a gente foi andando por ali, foi andando, acho que a gente estava em cerca de já quase 15 minutos assim caminhando. E a gente, não, mas vamos continuar aqui. Eu lembro que a gente parava algumas vezes para orar, para ouvir Deus, para entender se era por ali que a gente devia continuar andando, e Deus confirmando, sim, continua por aqui. E a gente continuou andando, tava eu e mais uma moça e mais 2 rapazes, né? A gente ia sair mais ou menos uns 3 ou 4 pessoas assim na madrugada. Eram várias equipezinhas que se espalhavam assim, né? E aí, em uma dessas, então a gente estava caminhando e aí até de repente a gente avistou um casal. E quando a gente avistou o casal, foi engraçado porque os 4 assim, sentiram e entenderam que deveria ser com eles que a gente precisaria conversar. E aí eu lembro que eu fui, conversei com a menina, eu e a outra moça, a gente estava conversando com ela enquanto os rapazes estavam atendendo ele. O menino estava passando mal, assim, por causa de bebida, né? Então estava vomitando, aí eles estavam dando assistência para ele, compraram água, depois a gente até levou eles até ambulância, né? Porque ele estava passando mal, assim. Então fazia bastante esse serviço, essa prestação assim de atos de misericórdia, né? De levar eles até a ambulância, de comprar água, chamar Uber, essas coisas assim também. Mas nesse caso em específico, assim, a gente teve uma direção de Deus muito linda, assim, na forma com que a gente foi conversando com a menina, assim. E eu lembro que eu fui conversando com ela e de repente ela falou assim: eu não queria vir para o carnaval.
mas mesmo assim eu vim. E só por ter falado com vocês valeu a pena. Tipo assim, eu lembro que ela falou que há uma semana atrás ela havia ido na igreja. Ela não é cristã, assim, ela é católica, mas não frequentava, assim, né? E aí ela disse que havia ido na igreja junto com uma amiga que tinha levado ela num culto. E lá Deus tinha falado muito com ela. E eu lembro que ela disse que naquele dia que Deus falou muito com ela, ela chorou muito durante o culto e falou que não queria ir pro carnaval. Mas aí, como o namorado dela estava indo, ela foi e tal. E foi aquele tipo, meio que um peso, assim. Chegando lá, ela encontrou a gente. E a gente começou a falar de Jesus para ele, para ela, assim. E ela disse, valeu a pena só por ter encontrado vocês aqui. Eu lembro que a gente orou por ela, a gente chorou junto com ela, abriu um monte de coisa da vida dela, de coisas que ela estava passando em relação à paternidade, em relação à vida dela. E no final ela entregou a vida dela para Jesus, assim, sabe? Então, tipo, foi uma experiência marcante, assim, para mim, porque marcou uma das minhas primeiras experiências, assim, de evangelismo num contexto, assim, né, de carnaval e tal. E também porque foi muito a direção de Deus, sabe? Deus foi direcionando a gente, de repente a gente encontrou esse casal e era justamente as pessoas que a gente deveria encontrar. Lembro que a gente gastou muito tempo conversando com eles, cerca de quase 2 horas, assim. Então a gente investiu tempo neles, assim mesmo, sabe? E a outra experiência foi na tribo ali dos Caigangues. Nós tivemos o privilégio, assim, uma oportunidade incrível de construir casas para eles. Eles, por muitos anos, assim, eles estavam tentando junto à prefeitura da cidade, ao governo, para conseguir um terreno, assim, para eles, né? Um local para eles. E quando eles conseguiram, foi justamente quando a nossa equipe foi para a cidade. Então, a gente conseguiu, juntamente com a igreja de lá, que a igreja tem um projeto lá, o projeto João de Barro, que atende pessoas mais carentes, assim, para construção de casas. E a gente trabalhou em parceria com a igreja e construiu 5 casas para eles. Quando eu estava na sexta casa, nossa equipe precisou voltar, que tinha terminado o tempo da escola, né? E eu lembro que a gente criou relacionamento assim com o povo ali, né? Com os caigangues. Foi algo incrível de amizade mesmo. Eu lembro que acho que uma das melhores coisas assim, não foi só o que a gente construiu no sentido de construção de casas, mas é o que a gente construiu na vida deles, assim, sabe? De criar relacionamento, assim, de se relacionar com eles, ouvir eles. Até quando a gente foi sair, assim, no último dia que a gente estava lá, eles deram presentes pra gente, né? E aí a esposa do cacique falou assim: o homem branco não nos vê, mas vocês nos enxergaram. Vocês foram além, vocês nos ajudaram, vocês nos viram. E aí ela falou: a gente não pedia ajuda, porque ninguém estava olhando pra gente, mas vocês vieram aqui e nos viram, sabe? Tipo, nossa, aquilo pra mim foi incrível, assim, e foi aquela choradeira, assim, todo mundo, né, a nossa equipe ali chorando, a o povo ali, os caigangues chorando também, foi algo incrível, assim, só de poder viver essas experiências, sabe, de não ter conseguir ultrapassar as barreiras da cultura, assim, e criar relacionamentos, sabe. Amém, graças a Deus por isso. Glória a Deus. A gente já está caminhando para o fim, e inclusive antes de fazer essa última pergunta, né, ou penúltima, eu diria, eu queria só apresentar rapidamente, né, para quem está assistindo o vídeo, o curso, que inclusive a Viviane ela participa, né, e é um curso gratuito, gente, para você que talvez está assistindo esse vídeo e não conhece, que a gente tem a For Lang Missions, e é um curso gratuito, onde qualquer pessoa que está congregando numa igreja, que faz missão, pode ter acesso, só fazer parte do grupo, e tem aulas de francês, italiano, espanhol, inglês, tanto básico quanto avançado. Então, justamente, eu apresentei para fazer essa pergunta para a Viviane agora. Viviane, como é que tem sido a sua experiência no curso, justamente, assistindo às videoaulas, fazendo exercícios? Como é que tem sido isso para você? Nossa, eu vi o curso assim como uma resposta de Deus assim para mim, de verdade, porque até quem me apresentou foi o Silas, né, que também é aluno assim, e foi lá na Jocum mesmo. Eu lembro que eu falei da minha necessidade de aprender inglês, que eu preciso, né, aprender o inglês é uma direção de Deus para mim, mas ali no momento eu estava sem condições assim, porque eu estava assim, como obreira da ETED ali na Jocum, então tempo integral ali na missão e sem condições financeiras, assim, também, né, de fazer um curso e tal.
E aí ele me falou sobre esse curso, né? Eu, caramba, isso aí é a resposta de Deus, assim, pra mim, né? Então, amém. E aí fui, me inscrevi, a gente conversou e tal, entrei no grupo, comecei a assistir as aulas. E tem sido, assim, muito bom. Até eu cheguei em casa esses dias e fiquei brincando com a minha mãe, falando algumas frases em inglês, assim, pra ela, né? Aí ela, mas olha, essa menina já tá falando em inglês. E eu, mãe, tô. Então, assim, tenho me dedicado bastante, porque até tenho orado muito, assim, pedido para Deus que realmente opere um milagre, me ajude a entender com facilidade, assim, a língua mesmo. Mas está sendo muito bom, porque eu acho que até agora eu ainda não consegui assistir nenhuma das aulas ao vivo, assim, enquanto está sendo gravada assim já e tal, eu ainda não consegui, faz questão de encaixar meus horários. Mas eu sempre depois vou lá e assisto no YouTube, e até é bom porque daí tu explica alguma coisa, ou o outro rapaz, outro professor que também dá aula, né? Aí explica algo, aí eu dou uma pausadinha assim, vou lá e já faço os exercícios para gravar na memória, volto, assisto os outros conteúdos, volto, revejo, assim, né? Então tem me ajudado bastante, assim, tipo, muito, muito, muito bom. Amém, graças a Deus. É justamente essa intenção, né? Porque, inclusive, até acho que eu não tinha comentado isso em nenhum dos vídeos que eu tinha feito com os alunos, mas quando eu comecei esse projeto, foi algo assim muito, digamos que espontâneo, né? Eu já tinha esse desejo de fazer isso, mas acabou que eu estava pensando no futuro, inclusive até da escola que eu tenho mesmo, né? Como profissional e tudo mais, de idiomas. Aí eu pensava, quando eu tiver mais estrutura para criar, tipo, aplicativo, site, aí que eu vou começar esse projeto. Mas Uhum. parece que as coisas foram se encaixando, né? Eu falei com um dos meus alunos mesmo, que ele também é da minha igreja, né? Então ele é um irmão em Cristo. E a gente estava tendo aula de francês, eu nem me lembro da conversa, para ser bem sincero, e eu sei que a gente chegou num assunto que tinha tudo a ver com esse projeto, algo que eu já estava pensando naquela semana, né? Então eu, cara, vou orar aqui a Deus e pedir uma confirmação para Deus e tive uma confirmação através da Uhum. própria palavra dele. E comecei do jeito que dava, através da videoaula, através dos links lá. E eu fico feliz em escutar quando as pessoas realmente falam o quão benéfico está sendo, porque às vezes a gente Uhum. não está sabendo de nada, né? Você Sim, só faz a aula lá, mas você não sabe as histórias por é. trás, né? E é muito bom ouvir isso. Então, Viviane, já para a gente finalizar, eu queria que você dissesse o seguinte, né? Que você desse, digamos que uma mensagem, você desse uma mensagem, você desse uma palavrinha, né, para a pessoa que hoje em dia quer fazer missão e que talvez está até passando por uma situação frustrante como você passou, de estar entrando ou tentando entrar, né, para uma escola de missões, não está conseguindo, ou que acredita que a sua vocação é missionário. O que que você diria para uma pessoa hoje que quer fazer missões? Uhum. Eu acho que eu diria para algo básico, mas ao mesmo tempo que é muito profundo, assim, para confiar em Deus, assim, sabe? Literalmente, assim, não e na prática, assim, sabe? Confiar naquilo que Ele está falando, porque eu acho que esse é o conselho que eu gostaria de ter escutado na época que eu estava me frustrando, assim, por não estar conseguindo, sabe? É, que eu gostaria de ter ouvido algo do tipo assim, confia em Deus, confia nele, assim, sabe? Porque se ele tá colocando isso no coração, vai acontecer. Hoje eu vejo assim que tudo aquilo que eu sonhei, tudo aquilo que Deus tinha colocado no meu coração desde daquela época, logo que eu me converti, assim, em 2015, tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, hoje está acontecendo e está sendo além daquilo que ele tinha falado, sabe? Está assim, superando toda e qualquer expectativa, assim, está sendo uma experiência incrível de dependência em Deus, de confiança nele, de entender que não depende de mim, não é eu quem faço, não é por meio de mim. Então, muitas vezes a gente corre o risco de olhar para as nossas limitações, né? E aí, quando a gente olha para a gente se depara com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, e aí pensa, não, eu não vou conseguir, é impossível para mim. Mas quando eu olho para Deus, eu olho para aquilo que Ele está falando e entendo que não é por meio de mim, não é pela minha força, mas é o que Ele faz, porque afinal de contas a obra é dele, pertence a Ele, é Ele quem faz. Então aí sim eu consigo confiar naquilo que Ele está me dizendo, sabe? Então eu diria para você assim que aquele que está querendo fazer missão, sabe? Confia em Deus, confia na palavra que Ele está te dando, sabe? Vai para a palavra dele,
ouve o que ele tem para te dizer através da palavra dele, confia nisso, sabe? Ande como se você já estivesse vivendo aquilo que você sonha viver com ele, assim, sabe? Eu lembro que na época, assim, até tem uma experiência que eu tinha o sonho de ter o meu mochilão, né? Mochilão de missionária, assim. E eu comprei o meu primeiro mochilão há 4 anos atrás, quando eu não estava na missão. Eu lembro que eu comprei ele, fui lá e comprei o mochilão. E eu pensei, cara, um dia eu vou usar esse mochilão. Então, assim, hoje eu tenho meu mochilão, né? Então, assim, é o mochilão que eu comprei há 4 anos atrás, quando eu nem estava na missão. Então, assim, acho que é sobre você dar passos de fé, sabe? Tira teu passaporte, faça inglês, se prepare, assim. Hoje eu vejo que se lá atrás eu já tivesse começado a me preparar, assim, e ter estudado inglês, hoje eu estaria mais bem preparada. Eu entendo que vai acontecer no tempo certo de Deus, sabe? Os planos de Deus, eles não são frustrados. Então, Deus vai fazer conforme a vontade dele, mas eu sei que hoje eu poderia estar mais bem preparada para isso, sabe? Se lá atrás eu tivesse ouvido o direcionamento de Deus me falando para, ao invés de insistir em uma faculdade, que hoje eu precisei trancar, se eu tivesse já lá atrás ouvido a direção dele, que ele estava me falando há 3 anos atrás para estudar inglês. E eu fiquei insistindo na minha faculdade. E hoje eu precisei trancar essa faculdade, não consigo voltar para ela mais, já passou do tempo. E agora eu tô estudando inglês, assim, né? Então, dê passos de fé, assim, dê passos de fé e se prepare e viva como se você já estivesse vivendo, assim, a vontade de Deus, sabe? Amém, é isso daí. E realmente, às vezes, por mais fácil que deveria ser, às vezes, pelas nossas limitações e às vezes até incredulidade, a gente tem uma certa Sim, dificuldade, né, de confiar em Deus, sendo que a gente sempre tem que lembrar que Ele é todo-poderoso e soberano, né, e que é, nada pode deter os planos dele, né? com Pois é. certeza. Pois é, então, Viviane, muito obrigado mesmo por esse tempo, por ter participado hoje e que Deus abençoe você e que de fato você Amém. venha ser instrumento nas mãos do Senhor lá na Turquia e em tudo que Amém. você for praticar através da vontade de Deus, né? Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, certo? Se você quiser, inclusive, ajudar a Viviane de alguma forma, eu vou colocar as informações, se ela permitir, né, na descrição do vídeo, para que você, cara, eu me interessei em ajudar a Viviane de alguma forma, eu vou colocar aí embaixo, você pode conferir e abençoar a vida dela. Então é isso, tchau, tchau, gente, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Pode dar tchau também, Viviane. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Foi muito bom estar aqui, de verdade.